Pessoal, de posse desses dados, né, nos últimos 46 anos de precipitação e temperaturas do município de Balsas, a gente começa aqui, a gente pode começar ou iniciar o nosso estudo climatológico, agroclimatológico deste município. Então, o primeiro que nós iremos realizar é verificar aqui se está ou não ocorrendo o incremento de temperatura que nós temos no eixo Y. Nós iremos ter a temperatura média anual e no eixo X aqui os anos. Vamos verificar aqui se está ocorrendo um incremento na temperatura média aqui do município de Balsas. Então, vamos lá. Então, notem que para essa informação, a gente vai utilizar isso aqui, ó, temperatura média diária do município. Nós temos a temperatura máxima, a temperatura média e a temperatura mínima. Então, a gente precisa da temperatura média anual. O problema é, em um único ano, que para 1977, se nós jogarmos aqui, ó, 77, selecionando todos os dados aqui de 1977, vai até 12, nós temos 365 informações de um único ano. Então, o que a gente precisaria era calcular a média desse ano, a média de temperatura desse ano. Então, só que a gente tem de 77 até 1900 até 2023, são 46 anos, a gente precisaria de uma média para cada ano, 46 médias. Então, ficaria muito difícil a gente operar aqui de forma manual. Então, notem que uma coisa que vocês podem notar aqui é que tem esses valores nulos aqui no meio da planilha, né? Do nada aparece um nulo aqui. Então, tem vários valores nulos aqui também. Aí vocês podem se perguntar, assim, se calcular a média com essa informação nula aqui não dá problema? Então, essas informações normalmente é que ou a estação deu um problema, não conseguiu coletar o dado naquele dia específico, ou o dado ficou muito extremo e o pessoal que trata esses dados resolveu eliminá-lo. E colocaram essa informação nula aqui para poder dizer para a pessoa que está operando que aquele dado não existe. Pelo menos ele não foi coletado. Esse nulo aqui ele não atrapalha a obtenção dos dados. Por quê? Se a gente tiver aqui, por exemplo, o 20 e o 19, e a gente quiser calcular a temperatura média desses dois números, só vai estar aqui, ó, 20,5 e 19,5, a média é o valor 20. Se você selecionar agora o nulo, a média não variou. Agora, se você selecionar agora 20,6, a média é 21,2. Então, note que a presença ou ausência desse valor nulo aqui, ele não vai alterar os valores da média. Então, não se preocupe com eles. Muito bem, se a gente quer as informações de temperatura média de cada ano, para facilitar o trabalho aqui, nós vamos trabalhar com tabela dinâmica. Então, acredito que você já tem um conhecimento básico a respeito desse assunto. Então, vamos trabalhar aqui com esse formato, né, que vai possibilitar a gente operar esses valores de forma mais rápida e, consequentemente, de forma precisa, né? Porque se trabalhar com médias manuais, a possibilidade de se cometer erro é relativamente maior. Então, para a gente calcular essas médias anuais aqui, vamos aqui no botão inserir, na opção tabela dinâmica. Ok? Então, nota que ele já abriu outra guia aqui. Então, nós temos a guia, temos duas guias. A guia principal com os dados e essa outra guia aqui da tabela dinâmica. Vamos colocar aqui a chamada de temperatura. Muito bem. Aqui, ó. Na tabela dinâmica abriu tem a planilha normal e abriu essa outra caixa aqui. Quando você clica na caixa, aparece esse outro conjunto de informações aqui. Se eu clico fora, a janela some. Se eu clico dentro, a janela aparece. Então, o que a gente vai trabalhar são com valores de temperatura média. Então, notem aqui, ó, que aqui nós temos informações de data, precipitação total, temperatura máxima, média e mínima. Vamos trabalhar com a temperatura média. E aqui apareceu todos os valores de temperatura média, não sei que informações seriam essas. Para o nosso cálculo dar certo, a temperatura média ela não tem que ter aqui, não tem que aparecer aqui na opção linhas, na caixa de linhas. Então, além dos valores de dados que ficam aqui, aqui a gente tem três campos de trabalho: filtro, coluna, linha e valores. Como a temperatura é uma variável, né, ela tem que ser arrastada. Você clica, segura e arrasta aqui para o campo de valores. Muito bem. Aqui ele somou, deu informação aqui
esse valor aqui é a contagem, ou seja, ele contou quantos valores de temperatura média diária nós temos. Então, 16.801 valores, é contagem, né? Está fazendo contagem de temperatura. 16.801 números que representam a temperatura média. Só que a gente não quer isso. O que que nós queremos? Nós queremos temperatura média anual. Então, para isso, a gente precisa trabalhar aqui com as datas de medição. Se você marcar aqui data de medição, deixa eu expandir aqui para cima, que vão aparecer algumas opções: anos, trimestres, meses e data. O que a gente quer é trabalhar com anos, né? Nós queremos a temperatura média anual. Então, o trimestral a gente não precisa, remover. Meses a gente não precisa, remove também. E data a gente também não precisa, remove também. Então, nós temos aqui ó, de 1977 até... Opa, nós temos as informações de 1977 até 2022. Os dados aqui de contagem de temperatura. Notem que todos os valores são 365 ou 366. Ou seja, 1977 eu tenho 365 números de temperatura média. Notem que são, porque eu tenho 365 dias, eu vou ter 365 informações, uma vez que eu tenho uma informação por dia. Então, notem que aqui eu não preciso da contagem, eu preciso apenas da média de temperatura desse ano. Então, ao invés de aqui de ter contagem, eu preciso do valor da média. Para isso, para converter esse valor de contagem para média, eu marco aqui, ó, contagem, vou com o botão direito, e aqui nas configurações do campo de valor, ao invés de ser contagem, eu solicito a média desses valores. Ok. Então, a partir de agora, eu tenho as médias das temperaturas médias desse período. Muito bem, nota aqui que ele não calculou aqui um valor, provavelmente esses valores foram perdidos ou tem algum problema. Daqui a pouco a gente conserta eles. Além da temperatura média aqui, vamos colocar aqui também a informação da temperatura máxima e da precipitação, para a gente ver se tem alguma variação. Notem que sumiu aqui, ó, aquela tabelinha, só clicarmos aqui ela volta a aparecer. Vamos colocar aqui também a temperatura máxima. E a temperatura máxima veio para cá, para o item linhas. Vamos colocar para o item valores. E novamente, e agora, a informação de precipitação. Precipitação está aqui nas linhas, vou colocar para valores. E novamente, eu não preciso de contagem, eu preciso de média. Então, novamente, eu clico no valor de precipitação e seleciono média. Temperatura máxima, também precisa apenas da média dos valores de temperatura máxima aquele ano. Clico, vou lá em configuração de campo, e seleciono a média dos valores. Então, notem que todos os valores, seja a temperatura média, a temperatura máxima, temperatura média, temperatura máxima e precipitação total, têm apenas valores de média. E já estão aqui. Para criar o gráfico agora, para facilitar, vou selecionar todos os dados e criar uma nova planilha. Note que aqui dá o total geral. Esse total geral aqui eu não preciso dele. Então, seleciono apenas os valores que eu preciso. Dou um Ctrl C e crio aqui ó, uma outra guia e dou um Ctrl V. Aqui os dados. Aqui eu coloco aqui temperatura. Estudo de temperatura. Balsas. Muito bem, pessoal. Notem que aqui, ó, o que nós temos aqui agora. Então, clicar aqui. Esse valor aqui, para 1997, nós temos aqui a média de temperatura diária para aquele ano, a média de temperatura máxima para 1977 e a média de precipitação para 1977. Temos todos os valores. Aqui é média, então os valores médios para cada um daqueles anos. O que que aconteceu aqui? Nota que tem esse ano aqui, 2022, 2021, que eu não tenho nem a informação de temperatura média, nem temperatura máxima. Para essa situação, pessoal,
o ideal seria nós termos, né? Mas como não tem, a gente calcula a média dos anos anteriores. Pega aqui 2 ou 3 anos anteriores e calcula a média para esse ano. Então, eu vou apagar esses valores que não estão aparecendo e vou calcular igual média, fórmula de média, né? Calcular para os 3 anos anteriores e vou colocar aqui para 2020. Eu vou arrastar e calcular aqui também para 2021. A mesma coisa, clico, seguro e arrasto, calcula a média aqui, ó, de precipitação, temperatura máxima diária para 2020. Então, uma vez, pessoal, os dados todos prontos, a gente já pode executar o processo. Notem que tem algumas célulazinhas aqui, que isso aqui pode acontecer com vocês também, que tem esse símbolozinho verde aqui em cima, esse triângulozinho verde aqui do lado. Isso aqui está dizendo que tem algum valor, algum erro na formatação. Só você clicar sobre o triângulozinho e ignorar erro, e aqui também, ignorar erro. Para os anos, todos eles têm esse problema, né? Se você for aqui fazer para todo mundo, só selecionar todo mundo, e lá em cima, no triângulozinho, que nesse botãozinho de exclamação, pedir para ignorar erro, ele some. Isso aqui pode, a presença daquele erro pode comprometer. Na verdade, o Excel está reconhecendo um erro que na verdade não existe, né? Porque os valores estão corretos. Muito bem. Aqui, pessoal, está falando que é média de temperatura compensada. Aqui, se média de temperatura compensada é temperatura média, vamos deixar só temperatura média. Média de temperatura média não existe, então é só temperatura média anual. Média de temperatura máxima, em graus Celsius, né? Agora está correto, média de temperatura máxima em graus Celsius. E média de precipitação total. Vou deixar aqui em milímetros. Muito bem. Nós temos aqui os anos. Anos de avaliação, temperatura média, temperatura máxima e média de precipitação total. Agora a gente já pode construir o nosso gráficozinho para verificar se tem incremento aqui na temperatura. Então basta a gente selecionar aqui, ó, anos e temperatura média. Selecionamos essas duas colunas. Vamos aqui no botão inserir gráficos, todos os gráficos, aqui na opção linhas, e aqui já tem aqui mais ou menos aqui o padrão do crescimento da temperatura, né? Então temos aqui, ó. Isso aqui é a variação da temperatura média ao longo de 1977 até 2022. Ah, mas nesse gráfico aqui eu também quero a temperatura máxima. Eu estou vendo aqui que a temperatura média está subindo. Mas será que os dias mais quentes, aqueles dias mais quentes, também estão tendo temperaturas mais elevadas? Vamos selecionar aqui. Então, para isso, ó, você incluir aqui a temperatura máxima também nesse gráfico, basta você selecionar o gráfico. Notem que quando eu seleciono o gráfico, essa área fica marcada também. Ó, gráfico não está selecionado, a área não está marcada. Gráfico selecionado, área marcada. Então, é só clicar aqui, ó, posicionar o cursor bem nesse quadradinho, esperar ele ficar com duas pontas, clico, seguro e arrasto. E agora a gente passa aqui a ter também as informações de temperatura máxima. E vamos adicionar também aqui as precipitações médias. Beleza? Então, o que indica esse gráfico aqui, pessoal? Agora vamos formatar aqui o gráfico. Uma coisa aqui, ó. Tanto a precipitação, que é essa linha cinza, a temperatura e a temperatura máxima e a temperatura média, estão no mesmo eixo, estão sendo representados aqui no eixo X. O ideal é que a gente coloque as temperaturas em um eixo e as informações de precipitação no eixo aqui do lado. Então, para isso, como é que a gente faz? A gente quer mexer aqui na precipitação, mudar o eixo de precipitação. Selecionamos aqui a precipitação, ou a linha da precipitação. Clicamos com o botão direito e vamos aqui na opção Alterar Gráfico de série. Aqui, o que a gente tem?
Expandir aqui mais um pouquinho. E a média de precipitação, que é essa linha aqui, ó, média de precipitação. Aqui a gente quer que ele fique não no eixo primário, mas no eixo secundário, porque nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, nota que nós temos dois eixos Y, né? Esse da esquerda e esse da direita. Esse aqui é o eixo Y primário e esse aqui é o eixo Y secundário. A gente quer que a precipitação fique no secundário. Então, a precipitação vai ser marcada nesse eixo e as temperaturas neste outro. E eu não. E aqui, ó, eu posso até o tipo de gráfico, eu posso mudar qual tipo de gráfico a minha precipitação seja apresentada. Eu quero que seja na linha, só que com essas pontinhas, para poder diferir um pouco. Marque OK, e aqui já está sendo apresentado. Outra opção, pessoal, que eu posso fazer é aqui, ó, as temperaturas estão começando em zero. Eu posso começar essas temperaturas aqui, ó, nota que eu não tenho a menor temperatura que eu tenho aqui, seja máxima, seja média, próximo de 25 graus. Então, eu vou colocar aqui esse eixo para ele não começar em zero, mas que ele comece aqui em torno de 24 graus. Então, é só clicar no eixo, clicar com o botão direito, formatar eixo, e aqui no valor mínimo, ao invés de ser zero, eu coloco 24. E aqui ele já ajusta direitinho aqui para os 24. Aqui eu poderia ajustar, né, fazer um ajuste para que as temperaturas não ficassem tão sobrepostas, para que a temperatura e as precipitações não ficassem tão sobrepostas, eu posso ajustar aqui esse eixo também. Então, vou ajustar aqui agora o eixo de precipitação. Vamos ver aqui se começar em 1, se dá jeito. Então, o ideal aqui, vamos tirar esse eixo, essas informações de precipitação daqui. Então, vamos deixar aqui. Que a gente pode formatar, reduzindo a área de plotagem, ou aumentando. Formatar aqui a for, o texto, né? O título de fonte, seleciono o gráfico, Times New Roman, tamanho 12, coloração da fonte tem que ser preta. E agora, a gente tem que verificar se as temperaturas realmente estão variando, né? Aqui a gente pode formatar esse eixo aqui também. Título. Clicando aqui no botãozinho de mais, ó, se você, no momento que seleciona o gráfico, vai aparecer essas opções aqui. No botãozinho de mais, eu quero colocar título nos eixos. Aí, ó, marco o título nos eixos, aqui eu posso digitar. Esse título aqui é precipitação. Precipitação média. Vou colocar em milímetros. Aqui é a temperatura. Em graus Celsius. E aqui é o ano de avaliação, não precisa desse. Muito bem. Vamos verificar, pessoal, se a temperatura aqui realmente está. E aqui eu vou adicionar também aqui a legenda. Coloco aqui. Vou aumentar mais o gráfico e diminuir esta parte. Posso aumentar de forma individual. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos verificar qual o padrão de comportamento aqui da temperatura máxima e da temperatura média de Balsas. Vou tirar esse valor de precipitação. Deixar só as temperaturas máximas e médias. Precipitação, a gente cria um outro gráfico para ele.
Beleza, então a gente já tem aqui as informações. Vou formatar aqui esse valor, ficou muito grande. Eu vou adicionar uma borda, né? Beleza. Então, para termos essa informação aqui, pessoal, do padrão de crescimento, né, das temperaturas, só basta a gente clicar aqui com o botão sobre a linha, botão direito, adicionar a linha de tendência. E aqui embaixo a gente escolhe aqui o padrão linear, exibir equação de gráfico e o R2. Vamos ver o que deu aqui. Essa linear aqui eu apago, nota que apareceu uma linha aqui, e aqui também apareceu uma legenda. Deixa eu tirar essa legenda. Então, o que essa equação informa? Informa que as temperaturas máximas, notem que o amarelinho aqui é a temperatura máxima, as temperaturas máximas de Balsas, elas estão crescendo. E o que está acontecendo? Tenho aqui um coeficiente de determinação igual a 60%, eu tenho 60% de confiança nesses dados, e que a temperatura máxima de Balsas está crescendo a uma taxa aqui, ó, de 0,062. O que significa aqui? A cada um ano, notem que o nosso intervalo aqui é de um ano, 77, 78, 79. A cada intervalo de um ano, a temperatura está subindo, ó, porque é positivo, 0,062 graus. Então, as temperaturas máximas. Vamos ver aqui a temperatura média, está aumentando também. Seleciono os dados aqui de temperatura média, o botão direito, adicionar linha de tendência, linear, exibir equação e o R2. E aqui, isso aqui apareceu a linha de tendência, aqui a legenda. Essa legenda eu posso tirar dela. E o que nós temos aqui é mais ou menos o mesmo padrão, ó. Agora com a precisão de 80%, que as temperaturas médias de Balsas elas estão subindo, de fato, 0,062 graus a cada ano. Essa equação aqui a gente pode traçar uma previsão. Ó, beleza, está crescendo 0,062 graus a cada ano. E em 2050, nós estamos em 2024, qual que seria a temperatura média de Balsas em 2050? Basta a gente pegar essa equação, que é 0,0622 vezes esse x aqui corresponde ao ano, né? 2050, que nós queremos calcular, mais 25,381. O resultado aqui em 2005, 0,062 vezes 2050 mais 25. Deixa eu ver esse valor. De fato é esse. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Essa projeção que eu fiz deu um pouco confusa, mas o que acontece aqui? O padrão de temperatura, seja temperatura máxima, seja temperatura média, está subindo. Uma média aqui de 0,062 graus a cada ano. Ou seja, considerando aqui um intervalo de tempo de 46 anos, né, de 1977 a 2022, que não está aparecendo 2022, porque o gráfico aqui, deixa eu ajeitar aqui, formatar eixo. Vou colocar aqui de cada um ano. Máximo e mínimo, cadê essa criatura? Acho que só aumentar aqui o tamanho dele. Agora sim. Então, nós temos aqui, ó, de 1977 até 2022, nós verificamos aqui que a temperatura média está subindo 0,062 graus por ano e que a temperatura máxima é mais ou menos o mesmo valor. Agora, o que eu quero que vocês discutam é o que pode ter causado esse incremento de temperatura na cidade de Balsas? Se deve ao aquecimento global ou se deve a outro fator intrínseco do desenvolvimento da cidade? Eu quero que vocês justifiquem isso.
Beleza, agora as precipitações. Vamos fazer outro gráfico aqui para precipitação, já que fica, se deixarmos ele aqui, fica muito poluído, né? Selecionamos aqui a coluna de anos, Ctrl Shift, coluna de precipitação. Coluna de anos, na verdade só Ctrl, e as informações de precipitação. Vou aumentar aqui um pouco. Seleciono a coluna de anos, pressiono o botão Ctrl, e aqui os valores de precipitação, inserir, gráfico, todos os gráficos, dispersão, não, gráfico de linhas, este aqui. Ok. Aqui, pessoal, agora nós temos a variação de precipitação de balsas nesse intervalo de 46 anos. Notem que, aí vocês vão formatar esse gráfico também. Notem que a avaliação, quanto melhor a formatação, melhor. Notem que em alguns anos a precipitação foi muito abaixo do normal. Você tem aqui, por exemplo, 2018, aqui entre um intervalo entre 2013, 14, 15 até 2018, as precipitações ficaram relativamente baixas, né? E aqui, em anos aqui, 1985, 84 e 2022, 2020, que as precipitações foram relativamente boas. A gente pode incluir aqui um eixo de média. Vamos ver se a gente consegue incluir esse eixo de média. Só calcular aqui a média, né, de precipitações em todo ano, em todo embalse, né, igual média. Seleciono todos os anos aqui. A média é 3,4. Dou um Ctrl C, seleciono o intervalo de todos os anos. E aqui, editar, colar especial valores. Então, que a gente tem informação de média para todas para a mesma média, né? Então, a média de precipitação de balsas para esse intervalo aqui é de 3,4 milímetros. É só a gente expandir e vai aparecer aqui o eixo. Então, como é que eu expandi aqui, né? Apenas tirar aqui o eixo de média. Então, coloquei a média anual, a média de precipitação de balsas. Isso aqui é a média diária, né? A média diária de precipitação, ou seja, por dia, em média, em balsas, chove 3,4 milímetros, já que a gente tem valores aqui diários, né? Aqui a temperatura também é temperatura diária. As precipitações diárias, se a gente expandir aqui, se eu selecionar o gráfico de precipitação, eu posso expandir aqui para ter o valor de média. E aqui, ó, a gente tem a informação da média de precipitação para balsa. Então, notem que vários anos, principalmente aqui 2013, 14, 15, 16 até 2019, choveu abaixo da média. E 2021 a 22 já choveu acima. Temos pontos aqui extremos, aqui em 1985, choveu muito acima da média. E aí eu gostaria, o que vocês vão fazer é verificar o histórico da presença de El Niño e Laninha no Brasil, quais são os anos que tiveram El Niño, por exemplo, e verificar se esses picos de baixa precipitação aqui, essas faixas de baixa precipitação, esse ano, esse outro, essa faixa aqui, correspondem aos períodos que ocorreu El Niño no Brasil. E justifiquem as respostas aqui, eu quero justificativa tanto para esse incremento de temperatura, quanto para essas baixas precipitações aqui em alguns momentos. O que explica esses valores, essas temperaturas subindo? O que explica essas baixas precipitações aqui nesses períodos? Se é o Ninho ou outro fenômeno.